e estamos começando um sonho. Não é? Sejam bem-vindos ao nosso canal Luz e Esperança, palavras que muito resumem a nossa fé. A luz, que é o nosso Jesus, a esperança, que não pode nos faltar, aliás, a esperança é aquilo que nos move, nos mantermos firmes na presença de Deus. Eu sou a professora Adriana Leite. Estamos começando, iniciando, estreando hoje o podcast tão sonhado, mas hoje, para a honra e glória do nosso Deus, estamos estreando com muita alegria, né? A palavra de Deus diz que deveríamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, nós estamos usando esse canal também para falar do grande amor de Deus com as nossas vidas, do homem mais notável que já apareceu na Terra. Alguns acreditam, outros não, mas o fato é que Jesus Cristo, ele muda completamente a história da humanidade, porque até o tempo cronológico é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para nós, o homem mais notável, e é por ele que nós estamos aqui. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, como é que começou tudo isso. Primeiro, quem é Edilson, quem é o pastor Edilson Nascimento, e depois a gente vai nessa esfera da fé, com essa atmosfera de luz e esperança, sabendo um pouco mais sobre a sua trajetória. Eu estou sabendo, inclusive, que o senhor era jogador de futebol. Então, todo mundo vai querer saber aí dessas nuances, né, da vida de cada um de nós com a sua trajetória e todos nós com um testemunho maravilhoso daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Pastor Edilson, seja bem-vindo. Eu me sinto lisonjeado, homenageado, honrado por estar aqui, por ter sido convidado para participar desse podcast, que é o primeiro, né, de muitos que virão. Eu sempre achei, sem nenhuma demagogia, você deveria realmente fazê-los, e está saindo do papel, do idealismo, da vontade, para criar corpo e ganhar o mundo, né? Você, com o programa Luz e Esperança, na rádio, tem levado essa palavra e tem alcançado o mundo. Graças a Deus. E agora, um passinho a mais, que é, né, um meio tremendamente grande, e que certamente vai levar a palavra de Deus a outras pessoas. E eu quero agradecer realmente pelo convite. É o meu primeiro também, né? Então estamos estreando. Com muita alegria. Sim. Né? E deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou natural da cidade de Franca, interior de São Paulo. Morei lá até os meus 26 anos de idade. Depois eu saí para o ministério. Mas antes eu saí para essa história, né, que você mencionou sobre... Sim, conta pra gente, né, sobre essa história de... Mas, como você disse, sou casado com a pastora Coraci, e já passei por diversas igrejas no estado, e eu tenho 26 anos de ministério, e amo pregar a palavra. Agradeço a Deus por ter me escolhido, que é uma escolha de Deus. Eu sempre sou grato a Deus, e principalmente pelo fato de ter a oportunidade, e é claro, que placa denominacional ela não salva ninguém. Mas eu louvo a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi na Igreja do Evangelho Quadrangular que eu conheci Jesus, que eu me batizei. Foi na Igreja do Evangelho Quadrangular que eu me casei. Sim. Que eu me tornei pastor, que eu apresentei os meus filhos, pretendo casar os meus filhos. Ver os netos. E ver os netos. Então é isso. Eu tenho uma alegria muito grande daquilo que Deus me chamou para fazer. É pregar a palavra. Então hoje o senhor vê que o seu sonho foi realizado? Houve uma mudança de paradigma quando o senhor aceitou? É um chamado, né? Foi uma mudança de sonhos, né? Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol desde... Eu acho isso maravilhoso.
Jogava bem, pastor? Eu sou suspeito em dizer, eu acho. Sim, algum olheiro foi lá e disse: esse aí dá para Pelo menos fazer. eu me tornei profissional, né? E qual era o time? Eu joguei na Francana, joguei na base do Guarani. Lá em São Paulo. Joguei na base do Comercial do Ribeirão Preto, mas eu me profissionalizei na Francana. Joguei algumas temporadas. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Sim, fica à vontade. Na Francana, fui emprestado para o Colatina, no Espírito Santo, São Manuelense, no interior de São Paulo. Segunda divisão, né? Sim. E era o sonho. Só que no meio do processo, eu conheci Jesus. Quantos anos o senhor tinha? 16? 18, 19. Quando eu estava fazendo exército e jogando futebol, eu conheci Jesus. E como foi esse encontro? Me conte pra gente, como foi esse encontro? Eu era de uma outra religião, né? Sim. Essa religião que eu participava não estava dando muito certo, as promessas que me faziam não eram cumpridas, eu não tinha cumprido na minha vida, e eu achava muito estranho, porque não dava certo, né? Então eu sempre muito leal a essa religião, né, esse segmento religioso, e eu muito fiel, né? Então, tudo que me pediam para fazer, eu fazia, né? Mas nada dava certo. Até que, então, na minha escola, onde eu estudava, eu conheci um amigo meu, havia um amigo meu, que ele era da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é inspetora da escola. E eles diziam para mim, que estavam orando por mim, que eu seria evangélico, e eu brigava com eles, eu dizia, pare de orar, eu não vou ser. Nossa, mandava parar de orar? Dizia. Eu dizia, se Misericórdia. você quer ser meu amigo, Pare de orar. pare de orar, porque eu não vou ser. Nossa. Então era o extremo Eles me mesmo, falavam a né? verdade sobre assim, eu não quero entrar em mérito com relação à religião, mas eles diziam, olha, você não está indo na religião que leva a Deus. E eu dizia, leva. Eles não leva, leva, não leva. E na época eu nem conhecia a Bíblia, eu não lia a Bíblia. Foi quando eu, já jogador, um dia, isso foi muito marcante na minha vida. Eu sempre resistindo às mensagens que eles me davam, né? Eles sempre pregando para mim, eu resistindo, dizendo que não queria. Até que um dia, na escola, dispensaram-nos mais cedo, na hora do recreio, que teria um evento no pátio da escola. Esse meu amigo, caladinho, não falou que era da igreja dele. E eu fui assistir. Era uma peça teatral chamada O Fardo, com alguns jovens de Curitiba, de uma instituição interdenominacional chamada Jocum, Jovens com uma Missão, e eles apresentaram uma peça chamada O Fardo, que é em pantomima, só com gestos e músicas, né? Sim. Então os alunos reuniram-se no pátio e apresentaram a peça. Eu me encantei com a peça. E, meu Deus, que coisa! Olha, até me emociona. Sim. E foi um momento assim muito diferente para mim, né? Eu naquele momento eu assisti, gostei. De repente entra o pastor, né? Fala algumas palavras, faz o apelo, mas eu não aceito. O meu amigo e a minha amiga do lado, caladinhos, me perguntaram, e aí, gostou? Eu falei, gostei. Aí eles disseram assim, então, é da minha igreja. Eles disseram assim, amanhã eles vão apresentar na igreja. Vamos lá assistir de novo? Aí eu disse, vamos. Pronto.
eu fui e lá eu realmente tive um encontro com Jesus. Assisti a peça de novo, me emocionei de novo. E aí na hora que o pastor novamente, que era o pastor Luiz Antônio, né, que era pastor naquele lugar, e ele então fez o apelo, eu fiquei com vergonha, olha que coisa interessante. Eu fiquei com vergonha de levantar a mão. Porque assim, quando se faz um convite para a pessoa aceitar Jesus, levanta a sua mão, você que quer. Sim. E eu querendo, mas o braço não a levantava. vergonha era muito grande, a igreja estava lotada. Há uma batalha espiritual nisso, né, pastor? Era timidez. Eu entendo que era timidez ou era mais uma batalha espiritual era ali? timidez. Eu morrendo de vergonha. Sim. E aí eu, com a mão para baixo, né? Esse meu amigo pega a minha mão e levanta. Sim. E eu olhei para ele assim. E aí a mão já... Eu mostrei, né? Sim. Me ajudou. E permaneci. Pronto. Fiz todos os procedimentos, confessei, orei, me batizei depois e aí não deixei mais a Cristo. Aquela antiga religião, né, que eu fazia parte, me desvencilhei dela e passei a seguir a Jesus, a Cristo. Muito bem, que maravilha. Agora me diz uma coisa, e a timidez depois foi embora? Então, foi porque... Criou coragem, aceitei Jesus, eu agora tenho coragem. Esse amigo meu, ele é pastor também hoje, Sim. lá em Franca. E ele era muito espontâneo, então a gente brincava muito. Então a gente levou tudo pro lado assim, mais da brincadeira. Sim. Mas levando a sério. Sim. Né? Na hora de se batizar, as gracinhas que esses adolescentes fazem. Hoje é diferente, né? Mas sim. Na época tinha. Sim. A gente se disfarçava, né, nas gracinhas, nas pegadinhas saudáveis que a gente fazia. O pastor Luiz tem algumas para contar. Que bom, que bom assim, seria. Muito bom. Sim, que bom seria se todos os nossos amigos, quando a gente tivesse a timidez, pudessem fazer esse gesto. Exato. De dizer, eu sei que você está querendo, eu sentindo, sim. A ele. Todas as vezes que eu vou em Franca, eu vou visitá-lo. É uma pessoa assim que eu amo muito. Pastor Anésio. A inspetora eu não a vi mais. Assim, depois que eu saí de Franca, eu não a vi mais. Né? Até uma oportunidade, quando voltar lá, de procurá-la, até para agradecer, né? Porque realmente esse meu amigo foi sim. meu grande amigo, realmente. Que bênção, que te aproximou, um grande amigo que te aproximou do maior amigo. Exatamente. Que é Jesus. Então, era o sonho de ser jogador de futebol, faz parte ali do time de futebol. No meio dessa transição, eu conheço Jesus. Sim. E a partir desse momento vai jogar no time do céu, no reino de Deus. Mas eu continuei jogando futebol. Certo. Né? E eu achava bonito, eu achava lindo o pastor pregar, mas eu não tinha assim aquela ousadia pretensiosa de dizer assim, eu vou ser um pregador um dia. Até pelo fato que eu achava que era muito difícil. Ele preparado, eu não tenho as mínimas condições de fazer o que ele faz, ou que eles, né, que era ele a pastora. Sim. E então eu achava bonito, queria fazer, mas ficava assim, será? Que eu acredito até, professora, que já era o trabalhar de Deus. Porque ele coloca, ele vai trocando os desejos que a gente tem na vida pelos propósitos dele. Que na verdade começa a ser, a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, os nossos propósitos pessoais, eles ficam em segundo plano. E os propósitos de Deus, por quê? Porque o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos uma aliança com Ele. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Né? É a mesma coisa dizer assim, eu não mando mais na minha vida. O Senhor que manda. E o Senhor vai me levar para o melhor lugar, que é a vida eterna. Sim. Então, a partir daí,
os nossos sonhos, propósitos, eles vão ficando em segunda parte. Sabe assim, em segundo ponto. E Deus, ele vai colocando os dele. Eu já achava bonito o pessoal cantar. Eu já queria cantar também na igreja. E ele já ia, eu percebi assim que ele ia trocando. Mas eu tinha assim um grande problema, porque era o meu maior sonho, mas era o maior sonho do meu pai também. Sim, então a responsabilidade era maior para não deixar. Em mim. Sim. Então eu fiquei assim, fui conhecendo a palavra, e é aí então que começou a transição de sonho para sonho. Sonho do futebol para sonho de pregar. Só que a gente vai aprendendo na palavra que para pregar a palavra, para ser um pastor, um missionário, um obreiro, é preciso ter um chamado. Não é uma escolha pessoal. Não é porque eu quero. Deus nos escolhe. E Deus escolhe e Deus fala para a pessoa que escolhe. Ele confirma. Ninguém fala assim, eu acho. Não, Deus não faz assim, Deus confirma. Foi aí que eu fui aprendendo e continuei jogando futebol e comecei a buscar a confirmação de Deus. Na minha cabeça era assim, Deus, o Senhor é poderoso. Tinha o quê? 20 anos de idade? 19, 20. E eu dizia, Deus, se o Senhor tem como propósito que eu continue jogando futebol, o Senhor tem o poder de me colocar dentro do melhor time do Brasil. Qual seria mesmo o melhor time do Brasil? Seria o Corinthians, mas... Eu nem vou falar do meu, porque pode... Ou na seleção brasileira. Sim. Né? E Deus tem realmente condição de fazer isso. E já vimos muitos servos do Senhor Exato. acontecendo isso. E na outra religião, a proposta que eu tinha era essa. Né? Por isso que eu me apeguei muito na outra religião que eu fazia parte. Que ele prometia tudo que você queria sem... Eu ia para a seleção, que eu ia para o melhor time do Brasil, e eu não dava certo. Tudo dava errado. Sim. Tudo dava contra. Né? Inclusive, até os espíritos, né, que eu consultava, eles diziam assim, quem sabe um dia você vai ser pastor. Então ele já... Falando assim, né? Eu acho que eles já estavam até profetizando, né? Ou seja, eu não vou tornar você jogador de futebol, vem alguém lhe buscar, vem alguém lhe tirar disso. Exatamente. Eu vejo assim, maravilha. Deus já tem um plano na sua vida que eu não posso fazer nada. Porque o maioral, que é Deus, Sim. já tem um plano traçado. Porque a Bíblia Sagrada, ela diz assim, que desde o ventre da mãe da gente, antes de nós sermos formados, Deus tem todos os dias dele escrito no seu livro. Puxa, então Deus já sabia o que eu seria. Deus já sabe o que você vai ser. Está nos assistindo. Sim. Né? Então, começou essa transição. E eu orei, professora, durante 1 ano. Ou então, completando, eu disse, ou o senhor me coloca no melhor time, ou tira esse amor do meu coração, se o senhor tem um propósito para que eu pregue a palavra, e eu troque, né, esse amor. Quanto tempo de oração? 1 dia? 2 dias? 1 mês? 1 ano? Todo dia. Perseverante. Todo dia antes de me deitar, eu orava a Deus. Tal. Isso é muito... como eu disse, que Deus, ele fala. Só que eu dizia para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me fale do jeito que eu acredito. Né? Para que eu esteja convencido. E nós sabemos que Deus revela, que Deus mostra, que Deus dá visão. Deus é um Deus que tem poder e usa pessoas com os dons dele. Né? E eu disse, Deus, eu quero que o Senhor... E, claro, Deus não ia descer, ainda se ele quisesse, ele faria. Faz. Né?
mas ele usa os meios pelo qual ele mesmo estabeleceu o ser humano. Pronto. Depois de um ano, eu fui num culto de oração, já era um outro pastor, já não era mais o pastor que era o meu pai na fé, era o pastor José Antônio Garcia, José Fernandes Garcia, desculpa, e ele já faleceu. Culto de oração diferente, foi muito diferente, muito. A unção de Deus, e naquele momento houve um agir de Deus na vida do pastor, e ele disse assim, eu nunca disse para ele nada, para ninguém. E ele disse assim, Deus está me mostrando uma pessoa aqui. E ele não falou nomes. E essa pessoa, Deus tem um ministério muito grande para entregar na mão dela. Amém. Quando ele falou lá, no banco, Você eu sentiu? tinha certeza que era eu. Coisa de Deus. Sim. E eu comecei assim, a chorar. Chorei, chorando. E ele não falou nome. E assim, a unção no culto de oração, muito gostosa, todo mundo sentindo a presença de Deus. Aquele dia foi diferente. O culto foi diferente. Foi quando, em oração, eu disse, Senhor, se for eu, olha, a incredulidade, né? Sim. Que no final ele me chame e diga que sou eu. Tinha que ser muito bem confirmado. Afinal de contas, o senhor queria ir para o Corinthians. Foi quando ele foi terminando o culto, aquele processo de término, e antes de terminar, ele levantou o dedinho e disse assim, Edilson, eu preciso falar com você. Bom, quando ele disse isso, eu já estava chorando, aí eu me derreti, e terminou o culto, ele veio descendo a escada, eu fui chegando no corredor, ele em cima do altar e eu embaixo, ele chorando, como uma criança, e eu também. Eu olhei para ele e disse, eu sei o que o Senhor vai dizer. Em cima do altar, ele chorando, ele disse assim, é você. Forte, né? Dá vontade de chorar com essas coisas de Deus. Pode chorar. E eu assim, fiquei pronto. E eu, naquela hora, tive a resposta de Deus, né? Para o ministério. E agora? Tinha um contrato na Fernanda, tinha o meu pai, né? E agora? Que não era evangélico também. Não, meu pai não era. O que eu vou fazer? Mas Deus cuida de tudo, de tudo. Era uma terça-feira. Cheguei e eu falei, e agora? Vamos ver o que vai acontecer. Deus já me mostrou. Deus não deixa nada por fazer. Quando Deus age, não tem como. Foi quando eu cheguei no clube, eu e mais alguns 6, 7 outros jogadores. A gente chega no clube, você vai para o vestiário, você pega a sua roupa para trocar para ir para o treino. Quando eu fui pegar a minha roupa, o roupeiro disse assim, olha, tem uma lista aqui que não é para se trocar, porque o presidente do clube quer falar com vocês. E você está na lista. Aí eu falei, mas o que foi? Não sei. Naquela época, hoje mudou muito essa questão de direitos sobre jogadores. Sim. Hoje mudou muito, avançou muito. As questões contratuais, sim. O clube que revelava o seu jogador, ele tinha 100% de direito de exploração naquele jogador. Então, o meu passe era do clube, como dos outros, né? Então, eu tinha um contrato assinado, então era um sonho para outros jogadores ter o seu passe, o seu controle, porque você poderia pegar o documento que aquele clube te entregava e você ia para qualquer outro clube, o passe passava a ser 100% seu, né? Então, se eu fosse jogar no Corinthians, em outro clube, eu ia fazer um contrato com eles, não teria atravessadores que ganharia em cima de mim, dono do meu passe. E aí o presidente chamou esses 6 jogadores e disse assim, olha, nós estamos com um contingente de jogadores acima do que a gente pode suportar. Folha de pagamento muito alta e tal. Então, nós vamos dar um presente para vocês.
É tudo jovem, tudo novo. Naquela hora o Espírito Santo disse para mim, eu estou resolvendo a sua questão. Sim. Perfeito. Quando ele deu aos outros também o documento. Eu disse a ele assim, hoje eu paro de jogar futebol. Aí ele disse assim, que isso, rapaz, você é novo. Né? E aí eu tive a confirmação. E o meu pai? O que é que eu falaria para o meu pai? Eu não iria mentir para o meu pai, mas eu disse que eles me dispensaram, que não foi mentira, foi Sim. verdade, né? E que eu não queria mais ser jogador. Seu time seria agora do reino. Chegou a dizer isso? Não porque ele não concordava muito, não, Sim. sabe? Então eu fiquei assim... Talvez tenha sido a barreira mais difícil, né, pastor? Eu acho que Deus me pastor? deu sabedoria para lidar com ele. Sim. Eu acredito que ele deva ter ficado um pouco magoado, mas ele nunca... Afinal de contas, era um sonho dele frustrado. E ele via que você tinha futuro naquilo. Sim. Só que aí, como Deus ele nunca está limitado a tempo, a gente imagina assim, que bom. Sim. Agora você já sabe o ministério. Que nada. Nós somos tão falhos, a gente acaba não seguindo a vontade de Deus. E foi aí então que partiu aquela confusão mental. E agora? O que eu faço? Não sabia o que fazer, né? Comecei a trabalhar. Franca é a capital do calçado, né? Cheguei, eu tinha uma namorada lá da igreja, comecei a trabalhar e ganhar muito dinheiro. E aí os pensamentos vão mudando. Eu acho que eu não quero ser pastor, não. Sim. Eu acho que eu quero ser um empresário e ajudar muito na igreja. Aí esse meu pastor, E Deus só te observando de lá, sei. olhando, dizendo, Tô vendo. Tô observando seus passos contrários a... Porque você já tinha pedido a confirmação, né? Pois é. Mas Olha é assim que acontece, né, pastor? É assim. Deus está mostrando pra gente e a gente não quer enxergar. Sim. Porque a vida da gente vai tomando uma condução que a gente acha que aquele é o caminho. E aí eu comecei, então, a penar mesmo. Penar. Eu não tinha felicidade, eu constantemente tinha períodos assim na minha vida, dias assim que eu ficava mal emocionalmente e não sabia o porquê. Eu já tinha decidido, não vou ser pastor. Isso passou 10 anos. Eu resisti. Nossa, 10 anos. 10 anos. Mas aí ficou bem sucedido com... Sim, Não. Não? Sim. Não é bem assim. Me conte. Um pastor amigo meu, Sim. Aliás, pastor amigo meu não, o pastor Garcia, que era o meu pastor depois que o pastor me saiu, ele dizia assim, quem tem chamado está estragado para o mundo. Forte isso. Muito. Ou seja, o que você for fazer... Não dá certo. Exatamente. Dá certo para todo mundo, menos para você. Mas eu não concordava. Eu dizia, E é difícil concordar com Deus isso, não né? é carrasco. Sim. Deus usava sempre o meu irmão, depois de mim, que era evangélico. Porque assim, eu montei fábricas, abri uma empresa. Porque assim, sempre é na moda, né? Surgiu uma moda de sapato, todo mundo vende. Sim. Surgiu uma moda de roupa, todo mundo vende. Sim. Então surgiu uma moda de sapato em Franca, todo mundo vai vender. Só que eu não vendia. Eu Sério? fazia e não vendia. As coisas foram ficando cada dia piores. O meu irmão dizia assim, será que não é porque você não quer ser pastor? Porque Deus está pressionando você? Aí eu brigava com ele, eu dizia assim, que nada, rapaz. Deus é carrasco, Deus quer o meu bem. E eu tô
eu vou ajudar, mas não quero ser pastor. Por diversas vezes ele falava isso e eu não aceitava. E a minha vida foi se funilando, cheques voltando no banco, meu nome indo para o Banco Central. É quase entrar na barriga da baleia, né? Foi, exatamente. Não é como Jonas? Porque Jonas tinha o chamado para ir a Nínive. Interessante. Aí você fala assim, mas Deus nunca te falou nada? Falou, falava. Eu não me recordo o versículo, mas é em Isaías, que teve um dia que eu não costumo fazer isso, mas eu vou abrir a Bíblia para ver se Deus Eu faço isso, sabe? coisa. Sim, Né? sim. A gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne uma muleta. Sim, sim, né? sim, sim. Mas um dia eu fiz. Quando eu abri a Bíblia, em Isaías estava escrito assim, olha, não me esqueço. Será que em vez de haver cheiro suave, vai haver fedor? Quer dizer, em vez de uma coisa vai ser. Sim. Será que em vez de encrespadura de cabelo, vai haver calvície? Será que em vez de ter cinto largo, vai ter cinto apertado? Em Isaías. E eu lia isso sempre. Nunca entendia. Deus falando comigo aqui, eu não entendia. E a minha vida foi. O dia 13 de outubro. Olha, eu trouxe o pastor aqui para ele se emocionar, viu? É muito lindo enquanto. 1996. Dia do meu aniversário. Pior dia da minha vida. Eu já acordei pela manhã, era noivo, era da igreja, insatisfeito, tristeza profunda. E eu não entendia. Eu não entendi do meu aniversário. Que negócio é esse? E os meus pais, eles saíram de casa, assim, foram para uma chácara que eles têm, e eu fiquei em casa. E eu fui orar, e falei, Deus, eu não consigo entender. Por quê? O cinto estava ficando apertado, não era? De novo. O cinto de Isaías. De novo a Bíblia, desesperado. Fala comigo. Quando eu abri a Bíblia, Isaías, a mesma palavra. Aí eu nem li. Eu fechei, coloquei do lado, eu falei, brincadeira, eu li isso aqui há 10 anos, lembro. Nunca entendi. Eu dizendo não para ministério, não para ministério. E a minha vida de cabeça para baixo. A empresa mal. E chegou o momento de tomar banho, eu fui tomar banho. Quando eu estou tomando banho, o Espírito Santo me deu o entendimento para aquele versículo. Desculpa. Dá licença, eu trouxe até lá em cima. Proposital. Fica à vontade, pastor. Que eu ia Espírito Santo é assim. me emocionar aqui. Amém. Graças a Deus. E eu entendi. Muito claro assim, ó. Será que em vez de você sair do ministério, você vai ficar nessa vida apertada onde você está? Será que em vez de você cumprir a meu chamado, a minha vontade, você vai querer outra coisa? Quer dizer, em vez de encrespadura, calvície, será que você... O que mais me chamou a atenção foi o cinto apertado, porque cinto apertado ninguém merece, pastor. Você fica sem respirar. Sim, você fica sem respirar. E aí, quer dizer, em vez de um entendimento... Sem fôlego. Será que em vez de uma coisa vai ser outra? Sim. E na hora... Assim, eu dei um grito na hora tomando banho, e eu disse assim, eu entendi. E eu disse assim, olha como é interessante. Eu disse assim, orando, quase gritando, eu disse para Deus assim, eu até me lembro, eu lhe digo sim. Que coisa linda. Professora, maravilha. Sem exagero, foi como tirasse assim, ó, com a mão, assim, aquela angústia. Uma alegria no meu coração.
Eu fiquei bem, fiquei coisa e tal. E agora? E agora? Casamento pré-marcado. E agora? O que a Minha noiva vai noiva falar vai nisso. dizer? Ela já deixou de ser noiva de jogador de futebol. E agora? E agora, como é que vai ser? Vai deixar de ser noiva de Eu devendo empresário? na praça. Como Sim. é que não passou devendo na praça? Sim. Como estava? Professora, não foi... Isso foi em outubro. Em outubro de 1996. Sim, para não ficar pendente a história, quando eu falei para minha noiva, simplesmente ela disse ou o ministério ou eu. E aí, obviamente, eu disse... Sabedoria ali foi difícil. Sim. Né? É. Porque também eu estava super tratado por Deus, né? Super confirmado por Deus. Não tinha como eu voltar atrás e fazer diferente do que Deus. E não seria assim uma oposição que me tiraria do propósito. Sim. E aí eu disse para Deus, e como é que vai fazer o meu nome, minha, né? Resumindo, no dia 9 de janeiro de 1997... No dia do fico, viu? É mesmo? Mas eu não fiquei, Dom não. Pedro, né? Eu saí. Dom Pedro, no dia 9 de janeiro, gente, eu viajo às vezes. Dom Pedro, no dia 9 de janeiro, disse: é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E eu não fiquei. Não ficou? Não. Eu tinha entrado em contato com o pastor Luiz, que é o supervisor do estado. Sim. E eu viajei para Aracaju. Veio para a terra sergipanas. Veio para conhecer a pastora Coraci. Isso. Também. Me trouxe Maravilha. exatamente para formar minha família. Embora ela seja baiana, né? Então, assim, É muito lindo quando Deus vai traçando. muitas coisas. A gente vai lembrando sempre coisas Sim. principais. E, assim, realmente, quando eu cheguei aqui em Sergipe, muito bem recebido, os obreiros no Sudeste, eles tropeçam um no outro, não saem, não querem sair de dentro da igreja. Aqui, a carência de obreiros, eu não podia vir aqui e dizer, não, não é lá. Sim. Com a carência que eu vi, com o campo, né, de pregar o evangelho. Quando eu voltei, a minha situação, só para finalizar, da empresa já estava resolvida. Graças eu tinha deixado na mão de um contador. Todos os cheques eu resgatei, que Deus fez um milagre de eu vender uma quantidade que eu tinha no estoque de sapato. Com aquele valor. Não, Deus fez tudo em tempo recorde. Eu vendi, fui resgatando os cheques, paguei todos os cheques. Não fiquei devendo uns centavos para ninguém lá. Tinha as máquinas, que eu vendi para o meu funcionário, facilitado para ele dar segmento. Fechei a firma. E estou aqui. Que maravilha. 26 anos. Há 26 anos pastoreando. Com muita alegria. E com muita certeza do chamado, né, pastor? Quando o senhor conta que se emociona, da espera, da oração, né, de tudo que Deus foi traçando, chegou em Sergipe e havia carência de obreiros e você estava predisposto a trabalhar na obra do Senhor. O ministério ele não é assim, cair de paraquedas. Sim. Não é. Deus vai conduzindo para onde exatamente. Pode até tentar, né? E não sei, e não vou dizer se dá certo ou se não dá, porque quando os discípulos quiseram proibir algumas pessoas que faziam parte do foram escolhidos, queria proibir, não vamos dizer para eles pararem. Jesus disse assim, não, deixa eles pregarem, porque aqueles que não são contra nós é por nós. Amém. Então assim, não digo assim, mas o desafio ministerial, ele requer ser forte. Qual é o maior desafio, pastor? Completando, o desafio ministerial, ele requer confirmação de Deus. Porque se não houver confirmação de Deus, o ser humano não suporta as pessoas. Não consegue sustentar. Não sustenta. Porque
o maior desafio são as pessoas. Você lida com todo tipo de pessoas, né? Pessoas que realmente querem servir a Deus, pessoas que não querem, ou querem e acham que querem. Então, assim, você tem assim como missão de pregar uma palavra que não é sua, é de Deus. E aquela pessoa, muitas vezes, te julga como uma palavra sua. Então, assim, o desafio é exatamente essa comunhão com Deus, lançamento da palavra de Deus, busca dessa intimidade, comunhão, para que as pessoas estejam cientes de que Deus está tratando, usando, e então as pessoas acabam sendo o maior desafio. Por mal entender, né? Porque pastor não é super-homem, Não é perfeito. não é perfeito. E as pessoas olham para a gente com uma certa cobrança, entendeu? A família da gente acaba também tendo, né? Eu costumo dizer que filho de pastor não é pastorzinho, como diz aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Sim. Não, filho No de pastor, Evangelho não é assim. não, filho de pastor não é pastorzinho, né? Nós ensinamos os filhos, mas existem muitos pastores no Brasil, no mundo, com dificuldade de relacionamento com filhos, exatamente por conta de cobranças assim. Eu, graças a Deus, não estou falando assim, de coisas que a gente vê, muitas vezes acaba vivendo em algum momento, mas nada radical, graças a Deus. Por onde eu passei, já fui pastor por muitas igrejas dentro do estado de Sergipe, eu deixei assim muitos amigos, muitos irmãos, sou grato a Deus, né, em todos os lugares que eu passei, a gente sempre tem uma grande saudade, né, lembrança, e eu costumo dizer que o pastor ele tem um sério problema emocional, Sim. porque em cada lugar que ele passa ele deixa um pedacinho do coração dele. Ah, é? Porque você pega amor pelas pessoas, você vai, né, você convive semanalmente, não é diariamente. Tem pessoas que é quase diário, pessoas que têm ministério, que nos ajuda. De repente você Deus recebe assim, chama, sim. um comunicado, uma proposta de mudança. Vamos lá. É a maior dificuldade, vamos dizer assim. Não, eu digo que a maior dificuldade é lidar com pessoas. Realmente, porque existe... O próprio Jesus viveu isso, né? O próprio Jesus tinha dificuldade. As pessoas, algumas aceitavam, tratavam bem, outras não. Sim. Né? Então, Alguns não o reconheciam não. como mestre. Muitos o acompanhavam, mas não reconheciam que era, não é? Porque assim, como eu disse, nós não somos super-homens, super-mulheres, Sim. né? Na categoria da quadrangular existe pastoras também. Sim. Então, assim, muitas vezes a pior coisa é a ingratidão, né? Aí você dedica a sua vida, é claro que você está ali, a recompensa não vai vir de pessoas. Mas a gente é gente, né? Exato, Não é? né? Mas de repente você chega assim a ficar chateado com pessoas, né? Magoado com pessoas, né? Que está envolvido na igreja, na obra. Então a maior dificuldade eu classifico como as pessoas. Lidar com as várias nuances das pessoas. Com características diferentes, Sim. pensamentos diferentes, desejos diferentes, né? Pessoas com... Até com nível de espiritualidade diferente também, né, pastor? Alguns já estão mais avançados no reino, outros... com as intenções diferentes, né? Porque o reino, para ser ganho, né, o reino, quando eu digo a vida eterna, para ser ganho, ela precisa ter um único interesse, né?
isso que Jesus diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga um único deles. Não tem lugar para vontade minha e nem de quem quer seguir, né? Então, na igreja, você encontra pessoas que a motivação dela é diferente. Sim. É de se enriquecer, ou então, não sei, é de apenas ter um problema solucionado. Então, qual é a missão do pastor, do obreiro, do missionário? É fazer com que o que nós temos de base, que é a Bíblia, mostrar para eles, pregando a palavra, de que existe só um propósito, que os nossos precisam ficar de lado. E é difícil das pessoas entenderem isso. Como é que uma pessoa, de repente, que não abriu seu coração para Deus, vai negar a si mesmo? Se o ser humano é um semideus com letra minúscula. Tem pessoas que não aceitam um conselho. Sim. Não querem. Quero viver minha vida, eu quero curtir minha vida. Aí você chega com a proposta da palavra. Você chega com a proposta do evangelho, das boas novas. Como eu preguei ontem na igreja, de uma aliança. Que essa aliança, ela precisa ser recíproca. Existem duas partes. Num casamento, se houver o cumprimento só de uma parte, o casamento não dá certo. E a proposta dessa aliança que Deus faz é essa. Para o ser humano é a Bíblia, é a palavra. Quando ontem eu li, Jesus Cristo, quando estava fazendo a Santa Ceia, ele pega o cálice e disse: este é o cálice da nova e da eterna aliança no meu sangue. Mais uma vez, através de Cristo, Deus propondo a aliança com o ser humano. Sempre. Mas uma aliança que tenha obediência, fidelidade e envolvimento. Aí uma pessoa que ela tem uma motivação diferente. Você chega com essa palavra, olha para você ver o maior desafio. Aí a pessoa diz assim: o quê? Eu? Isso aí não vai dar E dobrar isso daí? Sim. De jeito nenhum. Então, assim, muitas vezes permanece por conta de um interesse, porque a dádiva vem de Deus, né? E por isso, assim, o maior desafio de um pastor, talvez seja exatamente isso que eu disse. E você, apesar que nós contamos, claro, eu estou falando assim, de uma forma macro aqui, contamos que quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas é um grande desafio. Sim. Né? Tem pessoas que é convencida, outras não. Né? Muitas se convencem, outras não. Senão todo mundo estava aí na presença de Deus. Sim. Né? E qual é a maior alegria? Além de deixar um pedacinho do coração por cada cidade, cada igreja. Que eu acredito que é uma alegria também. A Porque maior você... alegria, tem dia assim que eu fico grato a Deus por pregar. Eu gosto de pregar. Eu amo pregar. Falar do amor de Deus, né, pastor Edilson? A pastora até fala assim: você tem que deixar os auxiliares pregar um pouco mais. Eu concordo. É? Mas eu amo pregar, eu amo, assim, ó, a minha alegria é a minha família, sabe? Eu amo a minha família, eu amo a minha casa, entendeu? Eu amo estar no meio, assim, das pessoas pregando. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer isso, que muitos querem e não podem, ou não fazem. Né? Eu não teve chamado a oportunidade. Eu sou grato a Deus, realmente, por isso. Fico feliz por isso. Maravilha. O senhor transmite isso, né? Uma serenidade, transmite paz, transmite... Eu sempre digo isso, você é um pastor realmente que cuida da ovelha.
Não é um pastor que tem aqueles cuidados. Eu vi um vídeo ontem, bem interessante. 3 turistas lá na cidade, acho que era em Israel, e o pastor das ovelhas, em um pasto. E aí ele fala, veja a importância do pastor, né? Ele fala assim, chega para as turistas e diz, olha, chama aí as ovelhas. Aí uma vai, com todo jeito, chama, as ovelhas não ouvem. Ele faz o desafio para a segunda turista. Vai. Aí ela chama, as ovelhas não estão nem aí, pastor. Parecia que nem ouvidos tinham. Terceira turista, o mesmo desafio, acontece de modo igual. Elas não ouvem. Quando o pastor que cuida delas fala, elas vêm saltitantes. Olha, isso é maravilhoso. Eu já ouvi um testemunho. Desculpa. E você já foi lá em Israel? Sim. Um sonho de irá, vamos profetizar em nome de Jesus. Que existem locais, apriscos lá, e me contaram um testemunho que viram isso acontecer. Que o aprisco, ele não é separado. Que assim, o pastor, ele coloca as ovelhas para descansar e para guardar durante a noite. É um aprisco só. E vários rebanhos juntos. E eles colocam no mesmo aprisco grande. Fecham ali, os pastores vão dormir, ficam cuidando para que não seja apanhado por feras, né, do campo. E exatamente o que você disse. Quando chega de manhã, cada um tem uma forma peculiar e diferente do outro para chamar sua ovelha. Um é com assovio. Sim. Mas as ovelhas só ouvem exatamente a do pastor. É por isso que Jesus disse. Sim. Que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Seu pastor. Porque Jesus, o senhor ouviu a voz dele, né? É o nosso pastor. Sim. Né? Sim. Então, assim, reconhecer a voz do pastor, que é Jesus, né? Realmente quem é ovelha. Porque quem não é ovelha, quem é bode. Sim. E sabe o que eu acredito, pastor? Que as ovelhas já estão escolhidas. O senhor falava pra gente, né? A gente já tem um chamado. As ovelhas já estão escolhidas. Não é? Então, por exemplo, quando você vai à igreja e faz o apelo, você aceita Jesus, como você é ovelha, o próprio Senhor já vai confirmar. Por mais que você tenha uma timidez de levantar a mão, seja lá por que for, vai ter um amigo, porque você já ouviu a voz do pastor de ovelhas. Exato. Então, eu tenho uma reverência muito linda para quem é pastor, né? Para quem tem uma liderança de pastor, porque um dos nomes de Jesus é o pastor de ovelhas. E todos nós somos pastores, somos ovelhas. Nós somos copastores. Copastores. Não, somos ovelhas, exatamente. Aí somos ovelhas que, graças a Deus, ouvimos a voz do bom pastor. E aí você ser chamado de pastor e cuidar de ovelhas. Por que eu fiz essa referência, né? Desse vídeo que eu vi, dessa história, que é uma história real. Porque eu vejo no Senhor esse cuidado, né? As suas ovelhas estão te ouvindo. Por mais que as dificuldades apareçam, seja o maior desafio, mas Deus lhe deu uma peculiaridade no falar, né, que através do Espírito Santo tem alcançado muitas pessoas. A gente ouve isso, um jeito diferente, um jeito mais suave, né? Mas é de uma firmeza, né? Porque a firmeza ainda tem o sotaque lá dos paulistas, né? Quando eu vou, eu volto com mais sotaque. Volta bem paulista, gente. E sabe o que eu acho interessante do que você comentou, só complementando? Que o rebanho, né? Não há uma exclusividade do pastor. Sim, não. Humano. Sim, exatamente. Nós somos co-pastores. Porque nós precisamos ser pastoreados também. Sim. Por isso que o pastor principal e titular é Jesus. É Jesus, que maravilha. Então, os pastores são um canal. Né? Deus vai, olha, você vai usar um assobio. Se a linguagem for um assobio para chamar as ovelhas, eu vou lhe dar um assobio, mas o assobio vai ser através do meu Espírito Santo. Se a linguagem é um violão, Deus vai usar esse violão e as ovelhas ouvirão a voz do grande pastor, que é Jesus, através dos homens e mulheres de Deus que abrem os corações, que abrem mão dos seus sonhos,
É verdade. Não é, pastor? Que muitas vezes até luta tanto, porque gente sendo gente não é brincadeira. Eu acredito até que Jesus veio em forma de humano, de gente, para entender exatamente o que é gente. Exatamente. Né? Para entender como a gente reage a todo tipo de situação, né? Diante da morte, porque Jesus passou por tudo, né? Jesus passou por calúnia, Jesus passou por difamação, Jesus passou por tantas situações, questionavam até, né? Disseram até que ele era o opositor. Disseram, Né? Chamam Jesus de Beelzebub. Beelzebub, está repreendido em nome de Jesus. Então, eu creio assim, na minha fé, eu creio que Deus foi tão sábio que ele disse, eu vou em forma humana para ver como é que eles sentem, embora ele já sabia. Mas aí ele manda o Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele é o primogênito, né? Ele é o primeiro de todos. As motivações de Deus, não somos Deus, né? A gente sempre imagina dentro do que a gente vive, procura conhecer, ler a palavra. A vida de Jesus também foi assim uma necessidade. Sim. Né? Porque o pecado ele seria remido, ele era remido pelo sangue de algo puro. Né? Na época dos profetas, né? Eles eram oferecidos holocaustos para a remissão dos pecados e derramamento do sangue. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou nos 4 cantos da terra e não encontrou um justo sequer. Sim. Né? Então, diante disso, eu vejo como o maior desafio de Jesus foi ter se tornado humano e puro. Porque ele foi. Porque senão não valeria o derramar do sangue, não teria sido. Tem amor mais bonito, pastor, que esse? Porque eu sempre digo isso, Deus poderia vir da forma de Deus mesmo e fazer o que ele quisesse. Exato. Né? Mas ele se transforma, vem em forma humana, até para entender também. Eu creio assim. Para mostrar para a gente que ele se despede de toda a glória dele, nascido de um ser humano, não é? Para mostrar para a gente o grande amor dele. Passou por tudo, foi chicoteado. Acho que foram 6 horas sofrendo até dar o último suspiro e ainda dizer assim, Senhor, porque o Senhor me abandonou, né? Como é, pastor, a expressão em aramaico? Eu só sei Elohim, Elohim, o restante eu não sei. Você falou essa semana. Sabatani. Porque me abandonaste? Quantas vezes a gente se sente assim, né? Sim. Quantas vezes a gente se sente assim, acha, Senhor, porque o Senhor me abandonou? Estou aqui. Mas ele não abandona. Sim. Né? Mas é para a gente entender se o próprio Cristo teve... Sim. Tinha um propósito. Sim, sim. Deus, ele nunca vai deixar de cumprir o propósito dele por conta de um livramento para um filho dele. Ele não faz isso, Deus não faz. Porque o propósito dele é perfeito. Nós que sofremos e achamos que aquela situação não é boa. Só que como ele conhece o futuro, ele sabe o propósito. Sim. Né? Então, quer dizer, ele tem um propósito. E ele sabia que no terceiro dia ele está passando por uma luta e ele sabe que essa luta vai me fazer crescer. Ele já sabe o fim, né, pastor? Ele já conhece o fim. Conhece o futuro, tem todo mundo sobre tudo. Sim. Só que eu não sei. E é aí onde o negócio dá. E aí onde a fé tem que ser exercida. Que ele não deixa de cumprir o propósito dele. Sim. Né? A gente muitas vezes, professor, eu já passei por isso tantas vezes, que a gente olha e diz, oh meu Deus, por que o senhor não me responde? Por que o senhor não me fala isso? Porque o que Deus tem para nos falar não é o que nós queremos ouvir. Então ele fica em silêncio e trabalhando. Vai falar o quê? Tipo, o que ele falaria para Jesus, se Jesus precisa... tipo, o que ele falaria para Jesus ali, né? Você só espere, 3 dias depois você vai ver o resultado. Ele não fala. O que ele falaria para Jesus ali, pastor? Meu filho, agora ele demonstrou, né? Sim. Quando Jesus morreu,
Sim, eles Não. olham o poder, sim, Né? sim, mas até aí. Ele ia falar o quê? Você precisa. Não vou te tirar daí, não. Você precisa passar por sei que isso. daqui a 3 dias Sim, eu vou te levantar dos mortos. sim, E você vai ganhar o direito sim. de tirar todos que estão subjugados pelo pecado, Maravilha. né? Você vai, com o derramar do seu sangue, você vai tirar, você vai ressuscitar, você vai trazer na sua mão a chave da vida, que garante a vida eterna para a minha criação. Amém. Então esse era o propósito de Deus. Filho, você chorou, meu filho amado, Jesus que eu amo. Você chorou no Getsemane, você suou gotas de sangue, te bateram tanto, fizeram tanto contigo, mas eu não posso, não por não poder, pelo poder que ele tem, fazer nada, porque o meu propósito é de que aconteça exatamente assim. Para que todo aquele que Então, crê em como Cristo. Jesus era humano, Sim, ele teve sentimento humano. Senhor, Eli, Eli, Sabá, Lama Sabactani. Ele disse, Senhor, por que o Senhor não desaparece? Mas o Senhor não desamparou. Sabe, sim. Ele nos ensina que quando nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus, na mão de Deus, aconteça o que acontecer com a gente, Nada fugiu do controle dele. nada foge do controle de Deus. Amém. A gente pode não estar entendendo naquela hora o propósito, o motivo, a gente sofre. Jesus não sofreu. Jesus não. Jesus, a gente lê coisas assim, diz que nos chicotes tinha pontas de lança Sim, afiadas. sim. Eu acho que um filme que mais retratou, né, a paixão de Cristo foi aquele filme de Mel Gibson. Que o Mel Gibson fez. Gente, Misericórdia. aquilo deixa a gente assim, Eu, particularmente, fiquei muito angustiado. angustiada com E aquilo. disseram que aquilo não é a terça parte do que Jesus sofreu. Meu Deus, alguém tão importante para Deus. Jesus, Sim. filho. Isso Né? traz para nós uma Sim. reflexão, né, pastor Edilson? Se Então, Jesus passou por isso, eu não sou melhor que Jesus. Então, vou ter que suportar o processo. Então, fiquemos abraçados com Deus. Atentos a tudo. Porque tudo Deus nos ensina. Eu não me esqueço, se você me permite, mais um testemunho. Em 1997, fui pastor em instância 2 vezes. Eu fui pastor aqui. Era no início, começo de ministério, inexperiente de tudo. Uma dificuldade tremenda. Solteiro ainda. Depois que eu vim conhecer a minha gata. Solteiro, sozinho, longe da família, com saudade. Que existe um outro fato que aí a gente, acho que poderia, não sei, ou nesse ou em outro, eu perdi o meu pai, a minha família aqui, quando eu vim, né? Triste. Eu falei, eu vou procurar o meu líder. Tá tudo errado. Tudo ruim. Puxa, cadê aquela, né, igreja cheia? Seus pais faleceram, né, pastor? O meu pai. Sim. Sofreu um acidente, eu era pastor aqui em Estância. Recebi um telefonema que ele havia batido o carro, faleceu meu pai, meu avô, minha avó, de uma vez, e a minha mãe quase faleceu. Mas ela permanece viva, graças a Deus. Né? Então, eu tomei uma decisão, eu peguei um Rota Sul, que na época era, né? Sim. Um ônibus. E fui para Caju falar com o meu líder. Cheguei lá e falei assim, pastor, me aconselhe. Ela está assim, assim, difícil, eu choro todo dia, não sei o que, coisa e tal. E não acontece isso, acontece aquilo, dificuldade ali, eu estou sofrendo lá. Ai, ai. O olhinho dele encheu de lágrima. E disse assim, é assim mesmo. Eu posso fazer alguma coisa por você, mas eu não vou fazer. Porque se eu fizer, eu vou atrapalhar Deus que está trabalhando na sua vida. Deixa eu até perder meu isso.
perdi. E aí ele me disse assim, você tem aprendido alguma coisa lá com tudo isso? Aí eu disse assim, todo dia, pastor, toda hora. Aí ele disse assim, então volta e continue fazendo a obra. E mais uma vez você ouviu a voz do grande pastor. Aprendi muita coisa, tenho aprendido muita coisa. Eu costumo dizer que Deus, ele exigiu de mim 2 renúncias. Uma foi a primeira, eu deixei tudo, deixei meu pai, deixei minha mãe. O meu pai, quando eu estava para vir um dia antes, ele me esperou e disse que sim, você não vai. Eu já estava com a passagem comprada. Vem de ônibus. Ô, viagem boa. Você não vai. Aí eu disse, eu de maior e tudo. Meu pai, por que eu não vou? E assim, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, né? E ele diz, não, você não vai porque é muito longe. E ainda ele até disse assim, se eu morrer não dá tempo nem de você vir pro meu velório. Aí ele disse, não, você não vai. Eu fui dormir e fui orar. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não negar pai e mãe, por amor ao Evangelho, não é digno de ti, né? Eu disse, sim, trabalho no coração do meu pai, para que amanhã de manhã, quando eu me levantar para ir para a rodoviária, ele tenha desistido de tentar me impedir. Ah, mas no outro dia de manhã aconteceu isso. Ele levantou, me abraçou e disse assim, que horas que você vai? Aí eu disse assim, eu vou às 9. Ele era cedo, ele estava indo trabalhar. Ele disse assim, eu venho para te levar. Eu... Então, assim, foi essa vez que eu renunciei a empresa, renunciei tudo, renunciei noivado, né, que não me fez falta, graças a Deus, que Deus me deu uma família linda. E depois, que eu estava aqui já há uns 4 meses, meu pai morreu, houve um acidente, eu estava pregando e eu recebi a notícia que eles tinham sofrido um acidente, foi muito ruim, muito difícil. E eu voltei para Franca, o pastor Luiz, o líder na época, disse, Dilson, vá, cuide da sua família, se você tiver que voltar, volte. Caso você decida ficar, a gente organiza um lugar para você ir por lá mesmo. Foi que eu fiquei 30 dias lá. E aí o Espírito Santo disse, a minha mãe estava em recuperação ainda, ela não morreu. E o Espírito Santo disse, volte. E aí eu disse, tá bom. Muito difícil, né, pastor? É. E voltei. E a partir daí Deus foi trabalhando. É, quando a gente vai obedecendo, né? Pastor disse que é difícil, não é fácil. Quando Nós vai obedecendo e eu centro da vontade de Deus, sim. Deus assume todo compromisso com a gente. Amém. Tudo. Deus me deu assim eu no outro relacionamento, eu gosto até de contar isso, era todo conturbado, sabe? Muito conturbado. Nem sei até se teria dado certo. Quando eu comecei a namorar com a pastora, aí Deus disse Gente, assim, pastora Coraci está aqui conosco, tá? Ela não está aparecendo, mas ela está aqui nos bastidores. Uma mulher maravilhosa também. Depois eu fui transferido para Aracaju, e ela ficou aqui e eu vinha namorar, né? E Deus dizia assim, agora você vai conhecer o verdadeiro amor. Maravilha. Ele disse para mim, e é verdade, eu conheço. Renunciou, obedeceu e tudo deu certo. Apesar das perdas, das dificuldades. Mas grato a Deus porque Deus cumpre com as promessas dele. Sempre, sempre, sempre. Dificuldades a gente sempre tem. Todos nós. Mas nunca eu
abrir a boca para dizer assim, Deus deixou de cuidar. Sim. Não, Deus me desamparou. Nunca. 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 Maravilha. É bom demais. É bom demais a gente ter certeza desse Deus. Pastor, vamos para aquele momento assim, no bate-pronto, eu falo uma palavra. Eu fiz isso, era meu sonho. É, seu sonho? Então vamos realizar agora. Eu vi na televisão. Oi, pastora, quer falar alguma Ó, eu coisa? tenho uma pergunta para fazer para você. Para mim? É. Tá. Vou fazer. Eita, agora a gente inverteu? A gente inverteu? Inverteu. Pois Como é que não. foi a experiência de ir lá em Jerusalém? Israel. Como é Ai, que é lá? pastor. O que sente? Eu tenho vontade, de verdade. Então, você vai lá um Eu dia, acho, né? eu acho. Eu já profetizo isso. Amém. Eu acho que se eu for lá, eu vivo chorando. Quantos dias você ficou? São vários momentos. Eu fui em 2 momentos, né? No primeiro eu fui fomos em casal, né? No primeiro momento é diferente, mas ao pisar na Terra Santa eu já é como se eu estivesse entrando na Bíblia. Essa foi a sensação que eu tive. Imagine. Era como se eu estivesse entrando na Bíblia. Eu disse, gente, eu estou passando por onde meu Salvador passou. Imagine. Né? No segundo momento, que foi Pisando onde ele pisou. pisar Porque onde tem ele lugares pisou. lá que foram conservados. Exatamente. Então, no segundo momento, que aí eu já fui em excursão com irmãos, então o clima é outro. A atmosfera é diferente, né? A gente foi ali com um monte de irmão, com a condução do pastor, Luiz à época também, e foi maravilhoso. Então, como eu gosto da palavra de Deus, como eu sempre li a palavra de Deus, estar ali é como se você estivesse na criação do mundo. É como se você estivesse ali vendo passo a passo. A minha mente vinham flashes assim, de escrituras. Eu estive no Monte Carmelo, que foi um dos locais que mais me chamou a atenção, assim, que eu senti uma presença tremenda. 3 lugares, todos os lugares a gente sente. O Muro das Lamentações é bem forte, mas 3 lugares me tiraram assim do natural e me levaram para o sobrenatural totalmente. Monte Carmelo, porque foi lá onde Elias, né, derrotou os 300 profetas de Baal, os 400 profetas, melhor dizendo. Ali eu senti algo, porque a gente estava de lá de cima mesmo, e é como se eu realmente tivesse visto, né, o poder de Deus descendo o fogo ali. Eu me imaginei como se eu estivesse naquele lugar. Né, chegou, me arrepio. Meu Deus, que coisa extraordinária. Que poder é esse que o Senhor tem? Um dos lugares, sim, porque eu me lembro. O que mais marcou? Vamos lá. Foi chegar aonde sepultaram o corpo de Jesus. Esse local me marcou assim. É muito forte. Tudo bem. Porque você chega em qualquer sepultura que diz assim, aqui jaz fulano de tal, né, da nascimento. Sim, mas quando você chega ali, já não é uma sepultura normal, né? É algo, é um monte de gente ali. E no meu coração era assim, meu Senhor, o Senhor esteve aqui, o seu corpo foi sepultado aqui, porque é ali que consiste a nossa fé. É acreditar que Jesus veio, morreu por nós, foi ali sepultado, como todos nós seremos sepultados no dia, mas o detalhe, pastor, é lindo demais. A pedra do sepulcro rolou, não é? E o corpo do nosso mestre, do mestre que morreu por todos os nossos pecados, estava ali. E ele sai, né? Jesus sai dali e faz a grande consagração do plano de Deus em nossas vidas. Me emociono também, porque para mim é saber que o meu mestre esteve ali, o corpo dele mutilado esteve ali, não é? E ele ressuscitou. Ele não está ali. É tanto que eu canto. Tem um destaque no meu Instagram que eu digo: deixa o sepulcro vazio, a morte não o derrubou, a pedra que então prendia, no 3º dia rolou. Eu tenho essa fé assim, de forma muito especial. Então, toda a Terra Santa, toda Jerusalém, é você imaginar, inclusive, que você vai para Jerusalém Celestial. E a gente que conhece a palavra, pastor, cada lugar que você vai se remetendo, vai tendo os flashbacks, mas o local onde meu mestre foi sepultado, para mim, é o local mais marcante, mais poderoso, porque é onde ele é sepultado que ali também que a glória de Deus foi manifestada, né? Então é tão lindo que quando Maria vai lá, ela jamais imaginava que aquela pedra...
Foi um medo que ela teve. Você imagina, chegou ali para ver o corpo. E ela ouve uma voz. E outra coisa, ela reconhece a voz do mestre. Não é? Ela foi para levar as especiarias, porque o corpo fica mal cheiroso, enfim. Exatamente. E quando ela chega ali, imagina o susto. E quando ele diz, mulher, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Essa é a mensagem do Evangelho. Né? A gente ainda que morra, pastor Deus, ainda que a gente morra pelo sacrifício de Jesus, porque ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar um dia também. Então, para mim, o sepulcro vazio, literalmente, foi um dos locais mais fortes quando eu estive ali. A Terra Santa, em Jerusalém. Mas vamos para o nosso bate-pronto? Bate-pronto. Bora lá? Vamos lá, esse é seu sonho. Vou realizar agora. Oh, meu Deus. Fé. Deus. Futebol. Ilusão. O homem mais notável. Jesus Cristo. Família. A minha. Jerusalém. Um sonho de conhecer. Luz e esperança. Uma porta aberta que não pode fechar. Amém. Esse foi o pastor Edilson. Este é o pastor Edilson. Um homem de Deus, né? Toda a sua história, com todo o seu jeito. Eu agradeço muito, pastor. Eu que agradeço. Eu acho que não teria outra pessoa para nós estrearmos, né? Me sinto honrado. Do que o seu testemunho nos edifica, as suas emoções, que são realmente emoções, mostram do seu amor pelo aprisco que Deus lhe emprestou, né? Que vai mudando de cidade em cidade, enfim, vai deixando cada pedacinho do coração, e tenho certeza que por onde o Senhor passou, as pessoas sentem muito a sua falta. Né? Você sabe cuidar, você sabe orar. Eu sou muito grata a Deus, não só pela sua vida, mas pela vida da pastora Coraci, né? Sou grata a vocês e dizer que é uma emoção muito forte, né? Tenho certeza que todos que vão assistir vão aumentar o testemunho também, vão aumentar a fé através do seu testemunho, vão entender quando é que a gente pode renunciar, né? O modo como a gente deve perseverar na fé. Se o senhor teve um sonho, desse sonho o senhor confirma outra coisa, vem a conversão, vem um chamado, né? E eu diria que o senhor está vivendo o maior sonho. Sim. Não é? Porque você ama pregar a palavra de Deus, né? Ama as almas, né? Ama as ovelhas. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu gosto de jogar futebol, mas não é como antes. Mas eu fiquei curiosa, já que você falou em futebol. Você era bom mesmo em futebol, assim? Qual era... Era um craque? Qual era o seu posicionamento? Eu jogava no meio campo. Sim, era... Meia direita, volante, Sim. 5-8. E depois eu comecei a jogar na lateral direita. Muito bem, agora está... Raul Pratali, Sim. que era técnico comercial de Ribeirão, inventou de me colocar na lateral direita, aí eu fiquei. Então a seleção brasileira perdeu um grande ponta. Como é? Era um Cafu. A seleção brasileira perde um grande jogador, mas o reino de Deus ganha, né? Um grande homem que está aí há 26 anos, não é isso, pastor? 26 anos à frente da palavra de Deus. Quando eu falo 26, eu me assusto. Assusta um pouco. Mas para Deus, 26 segundos, praticamente. Com muita alegria. Amém. Muita coisa boa. Coisa ruim também, porque tem. Mas Deus sempre dá direção. Faz parte. A minha gratidão. Muito obrigada. Estamos encerrando, mas eu gostaria que o Senhor encerrasse agradecendo já a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso YouTube. Vem mais gente por aí, vem mais testemunho, porque o nosso desejo é realmente que as pessoas conheçam mais desse amor de Deus, esse amor que faz um jogador de futebol craque, não é? Abrir mão deste sonho, ter um encontro maravilhoso com Jesus, porque quando a gente realmente tem um encontro maravilhoso com Jesus, todos os sonhos, né, são melhores. Deus tem sonhos e planos maiores e melhores que os nossos, embora algumas vezes a gente não compreenda, mas é melhor entender sem tentar questionar. Termine para a gente o nosso Luz e Esperança, podcast Luz e Esperança de hoje. Ok.
fazendo uma oração, é isso? Não, o que o senhor quiser, considerações finais, se for uma oração também, o que vier ao seu coração. Eu quero assim. Ou ao seu espírito. Eu quero assim, agradecer mesmo, de coração. Eu fiquei um pouco nervoso no início e tudo. Mas como Deus Eu nem vai percebi conduzir, isso. A gente vai deslanchando e a gente vai gostando. Sim. Mas enfim, eu quero realmente desejar a você, sua equipe, que esse propósito ele cresça. Como cresceu um propósito que alguns anos atrás iniciou-se na Rádio Esperança com um programa que Sim. nem você era titular, né? Era a Elda Carvalho, né? Sim. E hoje tomou uma proporção assim imensa, né? Primeiro com a colaboração dela inicialmente, agora você na condução. Eu sempre falo para a pastora, eu já lhe falei isso. As pessoas muitas vezes não têm a noção daquela porta aberta. Então, o que eu desejo é realmente que esse novo estilo que você está iniciando hoje seja realmente uma grande porta para o mundo. Amém. Porque nós que somos humanos, nós procuramos, principalmente pela modernidade que temos na ponta de um dedo, com um aparelho de celular na mão, tem vezes que nós procuramos auxílio, ajuda no celular. O celular é uma grande ferramenta para tudo. E quanto mais num celular, numa internet, no YouTube, nós conseguimos divulgarmos uma mensagem de esperança, mais pessoas serão socorridas Amém. no momento da dor, Amém. de lutas. Então é o que eu realmente desejo. Quero realmente estar sempre orando para que o nome será o mesmo, né? Sim. Luz Esperança. E eu sei que o programa Luz Esperança em vídeo vai ser tão abençoado quanto o de áudio no rádio. Deus abençoe. Amém. Obrigado mesmo. Amém. Pela oportunidade, pela honra, pelo convite de estar aqui. Foi muito bom. Alegria toda nossa. Até a próxima com fé em Deus. Amém.